Muito boa tarde a todos, estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é dia 23 de junho, estamos nos aproximando aí do final do primeiro semestre do ano. Vou comentar aqui com vocês as principais informações que a gente tem aí que tivemos ao longo do pregão, as principais notícias que impactaram o pregão. De antemão só vou adiantar, hoje não estou gravando do estúdio, ok? Eu vou gravar da minha máquina, tivemos um pequeno imprevisto aí com a nossa transmissão. E eu vou fazer da máquina para não deixar de fazer aqui o fechamento, ok? Então a gente vai comentar primeiramente aí algumas informações que mexeram com o mercado. Hoje pela manhã a gente teve aí a divulgação da prisão do ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, tá? Foi uma nova operação, um novo desdobramento da 18ª fase da Operação Lava Jato, tá? Vale lembrar que ele é o marido da Gleisi Hoffmann, ex-ministra da Casa Civil. Outra informação, a gente teve uma pesquisa que foi divulgada sobre o referendo da União Europeia. As pesquisas demonstraram aí a intenção da população permanecendo com o Reino Unido na União Europeia. Isso fez com que as bolsas mundiais iniciassem o pregão hoje no campo positivo, desenvolvendo um movimento direcional, e a nossa bolsa aqui acompanhou esse movimento. Vale lembrar que também sobre essa prisão do ex-ministro do Planejamento, ele é do PT, ok? Isso de uma certa maneira enfraquece aí se tivermos uma possível retomada, ou enfraquece de uma certa maneira o governo atual do PT. Continuando aqui no cenário corporativo, a gente tem o grupo Ser Educacional preparando uma possível nova proposta pela Estácio. Vale lembrar que a Ser Educacional entrou na briga aí pela aquisição da Estácio também. Oi, foi informado aí que o jornal O Globo informou que mudanças regulatórias podem transformar os bens da Oi, tá? Como imóveis e equipamentos em pelo menos 7 bilhões e 150 milhões de reais em recursos disponíveis para a companhia, ok? De uma certa maneira aliviando aí o seu caixa. E aí a gente tem a Uzi Minas renegociando suas dívidas com o BNDES aceitando a sua proposta. Vou começar aqui falando com vocês sobre alguns ativos em que chamam a minha atenção e a gente vai se preparar aí para o pregão de amanhã, sexta-feira, dia 24 de junho. Então, primeiramente, eu começo falando para vocês do índice Bovespa. Hoje o índice Bovespa trabalha aí de uma maneira bem forte, 2,95% de alta. Estamos próximos ao fechamento do pregão. Vale lembrar que 5/5 o mercado entra no seu leilão de fechamento. Então, a bolsa e o Ibov subindo na casa de 3%. Vale lembrar que foi configurado uma formação gráfica aqui de um possível fundo duplo no índice Bovespa. O rompimento da região de 51.600/51.800 sinaliza um espaço para o dólar, do índice Bovespa ter uma movimentação direcional de alta. Danilo, quais seriam os próximos alvos do índice Bovespa? Ficaria aqui na casa de 54.000/53.500 com os primeiros alvos, os alvos mais curtos aqui do índice Bovespa. Lógico que a gente tem que levar em consideração que tivemos aqui o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões. Dos últimos 7 pregões, 6 foram dias positivos aqui para o nosso mercado. Então, logicamente que a gente deve ter um pouco de atenção a mais. Para quem segue comprado no mercado, tem que ter um nível de atenção um pouquinho maior, ok? Porque a gente pode ter aí um processo de correção. Qual correção seria essa, Danilo? A gente poderia ter uma correção lateral ou até mesmo uma correção em queda. Da maneira que está estruturado, seria possível, né, do mercado passar por um período de lateralização e na semana que vem dar continuidade a esse movimento de alta, tá? Então, lógico que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com as compras, e quem segue comprado no mercado tem que ajustar o seu stop. Esse que seria um ponto mais interessante. Eu vou colocar aqui para vocês o dólar futuro, para a gente estudar como o dólar se comportou hoje, caindo mais uma vez 1% de queda, porém foi um dia um pouco mais cauteloso, poucas oscilações, e o dólar desenvolve aqui um candle de indefinição. Se amanhã a gente tiver a superação da máxima de hoje, e principalmente que está em 3.381, e também aí a abertura do pregão de ontem,
que é 86, o dólar acima de 86/90 sinaliza um possível repique, uma movimentação positiva. Quais seriam os próximos alvos? A gente teria aqui um alvo do dólar 3.460, a gente está falando de 3.46/3.450, que a gente ficaria aqui na região da média de 21 períodos do gráfico diário. Depois da gente ter passado aqui pela análise do índice, pela análise do dólar, vou comentar com vocês também as nossas operações que nós indicamos na Arena do Investidor hoje. Primeiramente, eu vou começar apresentando para vocês a nossa carteira, tá? A carteira Arena, desde hoje de manhã ela estava com um desempenho negativo na casa de 1%, conseguiu virar bem. No momento ela está subindo 1,4%, estava batendo aqui agora 1,5% de alta nessa operação. Ontem iniciamos uma operação de compra em put de Petro. A gente comprou a Petro S1 a 15 centavos, está sendo a 13. O stop dela é pó, ou seja, o risco dessa operação é todo o capital alocado, então muito cuidado com a quantidade de dinheiro que vocês vão destinar para esse trade. E a gente fez aqui, seguimos com algumas posições. Tivemos aqui finalizamos a operação de venda do milho, que foi a 42,30. Ajustamos o stop para a máxima de ontem, que ficou aqui na casa de R$ 40,50. Finalizamos aí uma operação com 4,44% de lucro. Quem entrou na operação com 2 lotes, como tivemos redução, conseguiu ter um lucro bruto aí de R$ 1.350 nessa operação do milho. Fibra fomos estopados com 4,4%. E depois aqui Itaú, que nós compramos na terça-feira, dia 21, a R$ 29,15. Hoje a gente reduziu a operação em R$ 30. O stop está no ponto de entrada agora em R$ 29,15 sem risco. Fizemos uma única operação índice futuro, tivemos aqui 140 pontos positivos. E o dólar ficamos no 0 a 0 com gain e com loss, aí com menos 1 ponto no pregão de hoje. Separei aqui alguns ativos em que chamam a minha atenção. Primeiro, Ambev. O gráfico diário de Ambev trabalha dentro desse retângulo, um cenário de consolidação desta média de 200 períodos aqui, e temos, querendo ou não, uma região importante de suporte. Temos aqui alguns toques nesses patamares de R$ 18,30, R$ 18,50. Seria natural algum possível repique aqui de Ambev. Pode ser um papel que, como ele oscila pouco, a gente pode separar ele para tentar colocar na carteira semana que vem, aí com um papel um pouco mais conservador na nossa carteira. Seguindo aqui, Banco do Brasil, BBAS3 definiu um suporte bem importante na casa de R$ 15,60. Se algum pregão o Banco do Brasil perder 15,60, ele sinaliza uma queda com um pouco mais de intensidade. Os primeiros pontos ficariam aqui nessa região de suporte, que é um gap que foi em aberto em 14,43. Um lado menos negativo para o Banco do Brasil. Eu quero comprar, Danilo, somente se superar a região de R$ 15,75. Continuando, Bradesco, BBDC4. Bradesco aqui acionou aquele pivô de alta que nós havíamos estudado já há um tempo. Tá? Temos aqui uma região de suporte, a gente pode trazer o nosso suporte para cá. E percebam essa movimentação que o Bradesco fez. Da maneira que está estruturado, tem espaço para ter a manutenção do seu movimento de alta e buscar a região de R$ 27,00 Bradesco. BP Seguridade foi um ativo em que... Deixa eu só fechar essa planilha. Foi um ativo em que a gente comprou, ela está na nossa carteira, seguiu aí ao longo do dia, dos dias anteriores em queda, e hoje desenvolve uma movimentação positiva 1,7, ainda acompanhando o rompimento de R$ 28,15, rompendo esse patamar aqui, espaço para uma movimentação positiva do papel de BB Seguridade. Continuando, Minerva, BIF3, me faz um candle comprador, abriu em gap de alta hoje e consegue manter acima de 4%. A superação de 9,25 sinaliza aí uma movimentação positiva para Minerva. Continuando, BRAP4. Atenção a BRAP4, me faz uma movimentação bem forte. Ao contrário do Ibov, a gente tem aqui Bradespar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões consecutivos em alta em BRAP4. Muita atenção para quem está comprado. O ideal é ajustar seu stop, minimizar o risco da sua operação, que o ativo pode iniciar um processo de correção, seja ele em queda ou um movimento lateral. Mas não é um ponto para comprar. Quem está de fora, somente ajustar a sua posição. Outro ativo que separamos aqui para vocês, o milho, CCMU, milho, gráfico futuro do milho.
vencimento setembro. O mercado me perde essa região de consolidação, a gente pode acompanhar aqui 39,60, perdendo esse patamar de preço, podemos avaliar novamente a exposição na venda, ou caso ele venha subir até os patamares aqui de R$ 41,90/R$ 42, a gente vender e esperar o início de um ciclo de queda para a commodity. Continuando, Embraer é um outro papel que chama muito a nossa atenção, quase que confirmando um pivô, o rompimento da cabeça. Então vamos ficar atentos nesse movimento aqui que a Embraer fez. Perceba que ele já não tem mais força para cair e da maneira que estrutura aqui a configuração gráfica, o próximo nível de resistência fica aqui na casa de R$ 19,50. Continuando, Goal 4. Goal 4 me rompe a cabeça do pivô, 2,10, a gente mencionou esse ativo no comentário de fechamento de ontem. Tem um pivôzinho de alta, ele tem espaço para ter a manutenção e a continuidade desse movimento direcional no campo positivo. Hipermarcas é um outro ativo que me faz um pivôzinho interessante, trabalhando acima de R$ 29,00, próximo ponto de parada do papel fica em R$ 29,60. Itaú também faz aqui um pivô de alta. Atenção a essa configuração gráfica, tá? Itaú me faz uma cunha descendente, apesar do nome ser descendente, é um padrão positivo. Então a gente tem um espaço para uma movimentação direcional de Itaú por um prazo um pouquinho maior. A gente tem esse pivô que foi configurado. A gente pode pegar essa estrutura dessa base aqui do pivô e projetar a partir do seu rompimento. Alvos intermediários, R$ 32,00 em Itaú. Próximo ponto, 33,80/34 e depois um cenário um pouco mais longo lá em cima de 36. Então muita atenção que o gráfico de Itaú sinaliza uma movimentação direcional para os próximos dias. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Itaú, KLBN11, Klabin é outro papel, me faz um candle comprador, um baita engolfo de alta em cima de uma região de suporte. Para quem tem um apetite um pouco maior para o risco, poderia avaliar aqui uma compra e a gente poderia trabalhar um cenário de simetria. E dividir esse movimento ao meio e esperava aqui um movimento direcional de Klabin no campo positivo. Então atentos à supressão de Klabin hoje no próximo pregão. Natura, Nato 3, um grande movimento de Natura, me fez um fundo duplo nesse cenário. A gente tem aqui esse movimento e abre espaço para buscar R$ 27,80. Foi aí de acordo com fontes, tá? Possível reunião da Natura com alguns analistas de mercado. Continuando, Petrobras, Petro 4, fez ontem um candle vendedor e hoje ainda segura em cima de uma região de resistência dada por preços anteriores e a linha de retorno de um canal de alta. Atenção, compramos put de Petrobras esperando uma movimentação de queda. Então, Petro S1, a compra da put é 15 centavos, a redução é 25, o alvo em 50, o stop é no pó. Ou seja, qual que é o risco da minha operação? Todo o capital que eu aloquei nesse trade. Continuando aqui em Petrobras, Porto Seguro é um papel que vem desempenhando bem o seu movimento direcional de alta, rompe a consolidação e a gente segue posicionados no papel. Tá dando aí na casa de 3% o retorno desse ativo. Suzano, muita atenção a Suzano. Suzano está me mostrando aqui que se perder a região de 11,80, 11,75, é espaço para uma queda e tem espaço para buscar lá 10,60. Então a gente pode até avaliar long e short comprado em Klabin e vendido em Suzano, ou comprado aí em Fibra e vender Suzano. Tá? Então monitorem aqui Suzano, que está interessante se perder 11,70. Tecnisa, TCSA3, para quem está comprado, muito cuidado, um candle de indefinição em cima de uma região de resistência, perder a mínima, sinaliza a queda. Vale 5, subindo bem hoje 5%, me rompe uma região de resistência importante em 13,30, porém rompe de uma maneira esticada. Então o risco de entrar numa operação comprada aqui acaba sendo alto. Seria natural Vale passar por um processo de correção, segurar aqui até a casa de 12,50, 12,30, para pensarmos em para quem não entrou, né? Pensar em compra por aqui, ou se não passar por um período lateral. Passando por um período lateral, o rompimento da consolidação, a gente poderia trabalhar compras em Vale. Qual seria o próximo alvo? O próximo alvo ficaria em R$ 14,60 e posteriormente ele teria espaço para buscar R$ 15,80/R$ 14,00. Cenário negativo para Vale somente abaixo de 12, logicamente está um pouco longe. E para finalizar, um grande destaque da nossa operação Valide,
no pregão de hoje sobe 8,3%. Ontem a gente comprou ele essa semana justamente por esse lindo martelo em cima desse suporte, que é um clássico candle de reversão, superou ao máximo, a gente se posicionou. Gostaria de agradecer a sua companhia. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a nossa equipe da XP, nós ficaremos online aí ao longo de todo o pregão na Arena do Investidor. E nos vemos amanhã no Visão Técnica no site da Infomoney. Obrigado pela sua companhia e até o próximo fechamento do mercado.